Olá, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando nossos estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre os 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus, tá? Eu quero, primeiramente, dar, agradecer a cada um que participa. Eu sei que nos dias de hoje poucas pessoas têm interesse e vontade de aprender mais da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como eu também vou aprender, estudando cada dia um pouquinho para estar compartilhando com vocês aqui. Que eu acho que eu não ensino ninguém, eu acho que eu só compartilho a palavra de Deus, que ela já está lá, muitas pessoas já sabem, já entendem ela, e nós só conseguimos compartilhar um pouco dessa mensagem, tá bom? O livro de Hebreus, tá certo? Eu acho que vocês já leram aquelas primeiras atividades que nós mandamos lá no grupo, e uma das atividades vai falar um pouquinho mais sobre um panorama sobre o livro, né, para quem ele foi escrito, quem escreveu, né? Embora nós não conseguimos identificar quem foi o seu escritor, tá certo? Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, né? Outros falam que foi Priscila, aquele pessoal que seguia Paulo, mas nós não conseguimos encontrar textos nem nos originais, em nenhum lugar, como identificando quem seria esse escritor, tá certo? Mas o escritor nos trouxe uma carta extraordinária que fala muito sobre Jesus Cristo e sobre fé, tá certo? Nós vamos aprender muito sobre essa carta. O capítulo 1 de Hebreus vai falar exclusivamente de um tema muito bonito. Esse tema é a superioridade de Jesus Cristo, tá certo? Mas nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos falar sobre, por exemplo, a gente vai falar sobre a Antiga Aliança, Nova Aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, tá? A gente vai fazer esse elo entre os dois, a gente vai explicar por que que lá no passado era assim, depois agora é de outro jeito, tá certo? Porque é, é, muitas coisas foram mudadas, vamos dizer assim. Não é esse o termo correto, mas a gente vai aprender bastante, tá certo? Por exemplo, a gente vai entender por que a gente precisa guardar sábado. Hebreus 4, a gente vai ter uma explicação muito bacana sobre isso, tá? Em um nosso sobre descanso, sobre repouso, nós vamos entender que ele é também em Cristo Jesus, tá? Por exemplo, a gente vai falar muito sobre fé em um texto muito famoso, que é Hebreus 11, tá certo? Depois, se você quiser dar uma lidinha lá, vai ser bem bacana a leitura. Acho que muita gente já deve ter ouvido alguém falar, ou já deve ter lido ou escutado sobre Hebreus 11, tá? Que ele é muito famoso. Mas enfim, vamos falar hoje sobre Hebreus capítulo 1, tá certo? Hebreus capítulo 1 e versículo 1, ele vai escrever dessa forma. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Tá, vamos lá, versículo 1 de Hebreus já vai fazer esse link do passado com o Novo Testamento, o Velho Testamento com o Novo Testamento. E ele já vai trazendo essa alusão ao Velho Testamento dizendo, havendo Deus antigamente falado. Então ele diz, e aqui vai um ensino muito interessante para nós, se você entender isso, Deus fala. Assim como ele falou no Velho Testamento, assim como ele falou no tempo de Cristo, ele também fala hoje. E ele vai continuar falando. A Bíblia diz que passa céu, passa terra, sua palavra jamais passará. Tá certo? Então Deus fala. E aqui ele indica, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, nos mostra a multiforma de Deus. A gente não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, ele faz isso. Só assim, não tem como. Então, ele age de muitos meios e ele fala através de muitas maneiras, tá? E ele falou muitas vezes de muitas maneiras. Esse texto aqui eu vou mandar para vocês em PDF, tá certo? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos, aqui não tem como eu falar de cabeça tudo isso daqui, tá certo? Mas vou fazer uma breve leitura. Ele falou com Moisés, por exemplo, através da sarça. Uma sarça estava pegando fogo, ele falou com Elias através de uma voz mansa e delicada, tá certo? Ele falou através de visões celestiais, ele falou através de sonhos, por exemplo, com Jó, quando ele falou também com José, foi através de sonhos. Ele falou também através de anjos, tá? Quando aparece anjos entregando mensagens no Velho Testamento. Tá? Inclusive no Novo Testamento a gente tem também anjo aparecendo, o anjo que aparece a Maria e fala que ela então carregaria o Salvador, o Jesus Cristo, certo? E ele também fala através da natureza. Né? Por mais simples que pareça, por exemplo, ele falou através de uma brisa e ele também falou através de trovões e relâmpagos do livro de Jó, tá certo? E Salmos vai dizer que
Os céus declaram a glória de Deus. Quando ele diz que os céus declaram, ou os céus proclamam a glória de Deus, ele está falando os céus no âmbito físico-natural. E ele dizendo que a existência, tudo que existe, a natureza, tudo, a criação, ela proclama o nome de Deus, tá certo? Ela declara que Deus existe e que Deus é o nosso Senhor, tá certo? E isso são só alguns exemplos, mas ele fala de várias, aparece ele falando com muitos através de várias formas e maneiras. A gente não consegue falar, ele só faz assim, não. Deus age do jeito que ele quer. A gente não consegue limitar ele, tá certo? Ele age do jeito que ele quer e faz do jeito que ele quer. Mas aqui ele está dizendo assim também, de falar muitas vezes e de muitas maneiras. A quem? Ele fala que ele fala aos pais, né? Ou aos antepassados. Aqui, o que o texto está indicando? Por exemplo, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Eliseu, Deus falou com Davi, Deus falou com esses homens. E como que ele falou com esses homens? De muitas maneiras, muitas vezes através de muitas maneiras. E aí o texto indica, pelos profetas. Então a gente tem no Velho Testamento a figura do profeta. E quem era o profeta? O profeta é o porta-voz de Deus. Deus escolhia um homem, e sobre esse homem ele derramava uma unção sobre esse homem, ele escolhia esse homem para ele executar algumas tarefas que Deus dava para ele. Como um profeta, Deus dava a ele uma palavra. E essa palavra tinha uma direção de ele ir até a tal pessoa e falar aquilo que Deus tinha falado para ele. E a gente tem muito isso no Velho Testamento, tá certo? Por exemplo, Deus pega Samuel, que era um dos profetas, Deus pega Samuel e manda Samuel ir até a casa de Jessé e ungir Davi e dizer que agora Davi seria rei em Israel. Depois, mais para frente, a gente tem, por exemplo, o profeta Natan, que vai até Davi e vai falar para Davi, contar para Davi uma história, né? Porque Davi tinha pecado e achou que estava tudo certo ali, né, naquela situação. Então Natan vai contar uma história, Davi traz o julgamento, então Natan entrega a profecia. Ele diz, esse homem é você, Davi. Você foi lá e roubou a ovelha, né? E ele está falando da mulher, né? Você roubou a mulher de um outro homem e matou o homem. Sendo que você é rico, tem tudo, não precisava, mas você foi lá e arrancou a mulher daquele homem e matou aquele homem. Certo? E por isso a sentença sobre você, a espada ficará sobre a sua casa. Aquilo foi uma profecia. Deus usou aquele homem para falar com Davi, tá certo? A gente tem Elias e Eliseu que também era usado por Deus para falar com muitas pessoas. Então a gente tem a figura no Novo Testamento, no Velho Testamento ali, a gente tem grandes profetas também, como a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel. A gente tem a figura dos profetas menores, que é Obadias, Oséias, Joel, Amós, tá certo? Que são profetas que tiveram sua importância, eram porta-voz de Deus, né? E um dos profetas que a gente tem também no Novo Testamento é João Batista, que inclusive Jesus declara, entre os homens nascidos de mulher, esse é o maior, tá certo? Então, os profetas eram porta-voz de Deus, eles recebiam de Deus a mensagem, ia até aqueles homens e entregavam o recado de Deus para quem quer que Deus quisesse falar, certo? Mas aqui no texto, quando ele fala o seguinte, pelos profetas, não quer dizer o título de profeta, mas sim a qualificação de ser um porta-voz, de ser uma pessoa que está entregando uma mensagem, tá certo? É uma pessoa que está levando a palavra de Deus. E aqui a gente pode sim entender com perfeição a ideia de que o texto está dizendo pelos profetas, são também considerados profetas aqueles que foram, que usaram de escritos para levar também a palavra de Deus. Como assim? Eu não entendi, Léo. Eu também ficou ruim aqui de eu explicar claramente aqui, mas vocês vão entender, tá? Os autores das escrituras, aqueles que escreveram livros, por exemplo, Moisés não tem a qualificação de profeta. Ninguém fala o profeta Moisés, tá certo? Mas Moisés ouvia Deus. Deus falava com Moisés. Moisés subia lá no monte. E lá no monte ele ouvia a voz de Deus claramente. Ouvia a voz de Deus mesmo. Não é como você me ouve, ele estava ouvindo Deus falar na montanha. Enquanto lá embaixo o povo escutava barulho, relâmpago, trovões. Mas Moisés lá em cima da montanha escutava a voz de Deus, porque Deus falava com Moisés. Moisés ouvia a voz de Deus. E Moisés ouvia a voz de Deus, escrevia as coisas que Deus falava para ele. E é por isso que é Moisés que escreve o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Ele escreveu esses livros. E nós temos esses livros como palavra de Deus, como verdade. Entendeu?
Moisés não tinha o título de profeta, mas ele escreveu a palavra de Deus, a mensagem de Deus nas escrituras. Então Moisés, ele foi usado por Deus como um profeta para nos trazer a verdade da palavra de Deus, do Pentateuco, ou 5 primeiros livros da Bíblia, como quiser a nomenclatura chamar. Mas ele escreveu esses 5 livros. Como nós temos Salomão, que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá certo? Como nós temos Davi, que escreveu muitos salmos, não são todos, mas uma grande maioria foi ele, tá certo? E entre outros autores, por exemplo, Paulo, a gente não tem Paulo sendo qualificado como um profeta, tá certo? Não tem a gente falar o profeta Paulo, não. A gente chama o Paulo de apóstolo Paulo, mas é inegável que ele foi um profeta no sentido de escrever as cartas paulinas, e essas cartas são carregadas da palavra de Deus, tá certo? Então, as profecias que fecharam o cânon bíblico, no sentido de que as profecias que foram mensagem de Deus, para que a Bíblia fosse completa, para que a Bíblia fosse fechada e concluída, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, através dos seus profetas. E aqui não são profetas aqueles que tinham cargos, mas sim profetas aqueles que exerceram a função. Eles foram profetas naquele momento, como Davi, por exemplo, escreveu os Salmos. Ele estava nessa condição porque ele estava escrevendo a palavra de Deus, tá certo? Acho que vocês entenderam. Se tiverem uma dúvida, depois a gente vai tratar sobre as dúvidas, tá bom? Então o texto continua. Havendo Deus falado antigamente, certo? Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, por meio dos profetas. Nos últimos dias, falou através de seu filho. Então o texto está dizendo, antigamente Deus falava através de profeta, através de recados, através de escritura. Mas agora, ele nos fala através do filho. Ele fala, nos últimos dias, e aqui nos últimos dias tem um segredo muito interessante, porque se a gente ler o texto, a gente vai entender aqui. Nos últimos dias, que últimos dias? Nos últimos dias que o escritor escreveu, certo? Nos últimos dias, ele está dizendo, nesses últimos dias, nos últimos dias. Então, o escritor está lá escrevendo a carta, certo? Poucos anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele tá, alguns anos depois, né? Ele está lá escrevendo a carta e ele fala, nos últimos dias, naquele tempo lá, então a gente pode entender, naquele tempo lá, Deus falou através do Filho. Mas nos últimos dias, o sentido da palavra é nos últimos dias do tempo do fim. Então, nos últimos dias não é só naquele dia, é hoje também. Nos últimos dias é um sentido bíblico, escatológico, a gente vai falar assim, tá certo? Tipo apocalíptico, sabe? É os termos usados também lá no livro de Apocalipse. Então ele vai dizer, nesses últimos dias, que prevê agora a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, né? Que nós aguardamos e desejamos e dizemos Maranata. Nesses últimos dias nós estamos neles até a sua vinda, tá certo? Ele fala, nos últimos dias, falou através de seu filho. Então ele está dizendo, isso, vamos lá, vamos voltar. Antigamente Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas aos pais da fé, tá certo? Agora, nos últimos dias, ele nos fala através de seu filho, Jesus Cristo. Vou trazer um texto para vocês. Mateus, capítulo 17, versículo 5. No final do versículo, ele diz, Deus está dizendo, tá? Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no. Então, ouçam-no está trazendo a nós a ideia de que agora Deus está falando através de Jesus Cristo, tá certo? Jesus, o texto está nos dizendo que Jesus agora é um meio em que Deus escolheu para falar conosco. Jesus é o porta-voz de Deus na terra hoje, tá certo? Nós vamos fazer aqui uma relação com João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, tá certo? No Evangelho de João. Que o Evangelho de João vai começar a nos dizer algumas coisas de Jesus Cristo que vai fazer nós entendermos os outros versículos e um pouco também desse daqui. João vai dizer assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra verbo na Bíblia, ela significa
Eu não sei hebraico de cabeça não, tá bom? Mas verbo, na verdade, ele vem do grego, que significa logos, tá? Que faz a referência à palavra, razão ou princípio divino. Mas quando ele está falando aqui, o logos aqui, do verbo, o verbo é palavra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, no princípio, ele era a palavra de Deus. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A gente volta lá em Gênesis. Lá em Gênesis a gente tem o Deus criando o universo, tudo que existe. E tudo que ele cria é através da sua palavra. Então ele diz, haja, acontece. Ele diz, haja, as coisas se criam, as coisas se formam, as coisas tornam a existência. Não existe nada, mas a palavra de Deus lançada faz com que tudo existe. E o texto aqui de Hebreus e o texto de João vai nos dizer claramente que essa palavra que estava criando as coisas lá antigamente é Jesus Cristo, tá? Que é a palavra de Deus encarnada, tá? Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a manifestação tangível da natureza e do caráter de Deus, tá certo? João, versículo 1 e o capítulo 1, versículo 14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então ele está dizendo, o verbo era Deus, estava com Deus. Ele fez todas as coisas. E ele diz, agora o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá certo? O texto de João e o texto de Hebreus está falando a mesma coisa. A mesma coisa. João está dizendo que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele estava com Deus, certo? No momento que ele escreveu. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele fez todas as coisas, mas agora ele se fez carne e habitou entre nós, certo? E vimos a sua glória, tá certo? Então, esse verbo significa palavra. A palavra de Deus é Jesus Cristo, tá certo? E quando a gente entende isso, a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Jesus Cristo falar conosco. E não só Jesus, mas a Trindade, o Espírito Santo. Porque em Hebreus nós vamos encontrar mais à frente, dizendo que agora também o Espírito fala conosco. Tá certo? Então, meus amados em Cristo, entender isso, e a gente está no versículo 1 ainda, é entender que agora, e é extraordinário isso, mas é entender que agora Deus nos fala através da Bíblia, da palavra de Deus. E é por isso que esse estudo, esse ensino é extraordinário, é incrível. Porque na condição que eu estou aqui, eu estou sendo profeta. Eu não estou revelando a vida de ninguém, mas eu estou transmitindo a mensagem de Deus através de um estudo, através de um ensino, tá certo? Através de compartilhando essa verdade de Cristo Jesus, tá certo? Então, entenda isso daqui. Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, mas hoje ele tem uma forma perfeita, que é a palavra de Deus. Não sou contra profetas, e eu não estou dizendo que não existe hoje isso, certo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra quem tem dons, tá certo? A gente tem ali na parte dos dons, que Paulo vai nos ensinar, ele vai falar também sobre os dons de profecias, certo? Sobre o dom de profeta, né? Então, eu não sou contra na antemão, porque pode parecer, mas que hoje o meio oficial, legal de Deus falar é através da palavra de Deus, tá certo? Então, se você quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, tá certo? Se você quer ouvir Deus falar, mas você lê, não entende, vai para um culto. E lá no culto você escuta o pregador. E tenho certeza que alguma coisa Deus vai falar com você lá, tá certo? Talvez não que você queira, mas Deus vai falar com você, tá certo? Porque Deus, ele não se limita nas nossas limitações. Ele não se limita aos nossos desejos. Ele faz o que ele quer, tá certo? E aquilo que lhe aprove. Versículo 2, agora a gente entra e vai ser, acho, mais rápido. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Jesus,
ele é herdeiro de Deus, tá certo? A gente lê aqui em Salmos 2, 7 e 8, ele diz assim, onde proclamei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei, pede-me, e te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então Deus, e aqui é uma conversa, né, mostrando a relação entre Deus e Jesus Cristo, a gente sabe que eles são um só, mas a Bíblia também nos apresenta essa separação que não é separação, eles são um só, mas ela tem esse meio de dar obras diferentes para cada um deles, manifestações que se completam, que são uma só, certo? Mas existe sim a Trindade, eles são um só, mas existem suas manifestações. Aqui a gente tem Deus falando com seu filho, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei para os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Então Jesus é o herdeiro de Deus, tá? Ele é o herdeiro de Deus. Ele é o herdeiro de Deus, mas não só herdeiro, como ele é também o criador do universo. É o versículo 2, tá? Lembra que eu falei de João? Aqui eu cito de novo João. Versículo 3 do capítulo 1 de João. Todas as coisas foram feitas por ele, intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Pois nele foram criadas, aqui é Colossenses, tá? Colossenses 1:16, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então ele é o criador do universo, mas no versículo 3 a gente vai, de Hebreus, tá? A gente vai ver que ele também sustenta o universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso que é interessante, né? Legal, né? Tudo foi criado por ele, para ele, como herança para ele. Foi dado para ele e tudo subsiste nele. Então, o universo existe, porque as mãos do Senhor sustentam o universo, tá certo? O universo, tudo que existe, existe, porque ele criou. E ele também sustenta todas as coisas no universo. E voltando ainda agora na questão de herdeiro, eu tenho uma boa notícia para você. Tá certo? Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, vai dizer que nós agora somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Ó, como filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, porque o texto vai dizer que a gente agora é adotado. Não somos filhos de sangue, certo? Entenderam? Mas agora nós somos adotados como filhos pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo faz isso por você. O sacrifício de Jesus Cristo faz com que você seja adotado como filho. E por isso, por meio da fé em Jesus Cristo, nos tornamos co-herdeiros com ele. Lê lá Romanos capítulo 8, versículo 17. Isso significa que temos o direito a termos acesso às bênçãos, a heranças que vêm da parte de Deus. É por isso que a gente tem acesso, tem o direito, no sentido de a vida eterna, tá certo? Porque somos co-herdeiros com Jesus Cristo. 2. Destaca a posição exaltada de Jesus Cristo como herdeiro de Deus e criador do universo, como a palavra encarnada de Deus. Jesus tem autoridade e poder sobre todas as coisas. E como co-herdeiros com ele, temos direito às suas promessas. Agora a gente chega no terceiro versículo e o último da nossa gravação aqui hoje, certo? O versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus é o que eu mais gosto, tá certo? Do capítulo inteiro, e eu acho que de todos os textos de Hebreus, mas ele é maravilhoso. Versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Vamos lá, vamos explicar. Sendo o resplendor da glória de Deus, tá? O que está dizendo resplendor? Vamos explicar. Sendo o resplendor da glória de Deus, tá? O que está dizendo resplendor aqui? Ele está dizendo que Jesus é a imagem da glória de Deus. Jesus disse, né? Aquele que me vê ao Pai.
Está escrito. Então, aqui o texto resplendor e a imagem da pessoa de Deus, ele está dizendo que Jesus Cristo é a impressão de Deus encarnada aqui na Terra. Entenderam? Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que é glória de Deus? Pensa bem. Quando o homem pecou, o que o homem, Adão, o que o homem tinha de diferente de nós? Além de relacionamento com Deus de pessoal, vamos dizer assim. Tá certo? Ele via Deus, ele conversava com Deus. 3 vezes ao dia Deus descia no jardim para falar com ele. Tá certo? Então, Adão via Deus. Mas quando Adão peca, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que todos pecaram e por causa do pecado agora nós estamos destituídos da glória de Deus, expulsos. Fomos expulsos. Não podemos mais ver a Deus. Por exemplo, Moisés pediu: Deus, eu quero ver a sua glória. E ele estava dizendo: eu quero ver seu rosto, sua face, quero te conhecer. Eu já vi Mar Vermelho, eu já vi o Jordão se abrir, eu já vi os seus milagres, já vi o que você fez lá no Egito, eu já vi muita coisa, já vi pão cair do céu, eu já vi carne sair do nada, entendeu? Eu vi água saindo da rocha. Agora, Senhor, eu quero te ver. Eu te escuto, mas agora eu quero te ver, a sua glória. Aí qual que é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, você não pode me ver, porque se você ver minha glória, minha face, você morre, tá? Por quê? Destituídos fomos da glória de Deus. Jesus, isso que é bonito, Jesus, ele é o resplendor. Por quê? Porque se o homem não pode ver a glória de Deus, a glória de Deus desce para ver o homem. Entenderam? Se a gente não consegue acessar o Santo dos Santos, ele rasga o véu e mostra a sua glória no unigênito do Filho de Deus. Jesus veio para mostrar a glória que nós perdemos. Mas ele não só veio mostrar, como ele veio também restaurar a glória perdida. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Ele é a expressão de Deus na terra. Ele é Deus se tornando homem. Ele é o resplendor da glória de Deus. Nossa, isso é demais. Isso é muito poderoso demais isso daqui. A glória de Deus se fez carne. A sua palavra se fez carne, viveu entre nós. Viveu entre nós. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembra que a gente está falando de palavra de Jesus Cristo, certo? Ele criou. E como que ele sustenta o universo? Pela sua palavra, tá? A palavra de Deus é poderosa demais. Muito poderosa, certo? Palavra de Deus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Como que ele fez a purificação dos nossos pecados? Ora, Colossenses vai dizer, tínhamos uma dívida impagável, tá certo? Romanos vai dizer, destituídos fomos da glória de Deus porque pecamos. Então, merecemos a morte, o inferno, a condenação, a uma vida destruída, tá certo? Merecemos essa condenação. Todos nós merecemos a morte. Por quê? Por que merecemos? Porque pecamos. Você é um pecador e eu também sou. Nós somos pecadores. Pecamos todos os dias. Nós pecamos. E ele foi feito sacrifício. Por que ele foi feito sacrifício? Porque quando o homem pecou e o homem quis ter relacionamento com Deus, Deus disse o seguinte, tudo bem, vocês querem ter relacionamento comigo, então vamos estabelecer um relacionamento. Então ele estabelece um culto. E lá naquele culto que Deus estabelece, o homem tinha que ir e fazer sacrifícios, tá certo? No sentido de cobrir os seus pecados diante de Deus. Só que aquilo não era suficiente. Porque qual é a exigência de Deus? O sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, tudo bem, sacrifício vivo, o animal era vivo, certo? Passou, beleza. Mas santo, aí ficou difícil, porque daí a gente não encontra ninguém, entende? Não tem animal santo, não tem humano santo, não tem ninguém santo, certo? Aí Jesus teve que vir, e Jesus mostrou que ele era santo. Muitas pessoas declaram, ele é santo nas escrituras, tá certo? Ele não pecou. Então ele se fez santo. Ele é santo, na verdade. Se fez não, ele é santo. E agradável a Deus. Jesus disse, como eu havia falado aqui, Deus disse, em quem eu me agrado. Então o sacrifício precisava ser agradável também.
Tá? Então, Deus disse, né? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ou em quem eu tenho agrado. Né? Como eu disse aqui também no texto de Mateus 17. Então, ele se fez a purificação dos nossos pecados, porque na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue, tá certo? Que por meio do seu sangue agora nós somos purificados, tá certo? Vou ler aqui também. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Romanos 3, 25 diz: Deus o propôs como a propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para manifestar a justiça. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, entende isso daqui. Jesus, ele se fez naquela cruz pecado. Ele se fez sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz, ele fez em si mesmo a purificação dos nossos pecados. Tá certo? É o que o texto está dizendo aqui. Olha isso daqui, que bacana. Não, depois, vamos terminar o texto, né? Assentou-se à destra da majestade nas alturas, tá certo? Continuação do versículo 3, tá? Ele, depois de concluir a sua obra, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. Atos 2:33. Exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto a vós que vedes e ouvis. Então, depois de concluir a obra, Jesus é recebido. A gente tem Atos na passagem que Jesus, depois de se encontrar com seus discípulos, é elevado às alturas. E quando é elevado às alturas, ele se assenta à destra de Deus, mostrando poder, autoridade e lugar